Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Tem 3 cópias, 3 ficam contigo ou só 2? A gente precisa de uma só. Ata da 9ª sessão ordinária, em 8 de março de 2012. Presença dos senhores vereadores Ivanir de Mello e Sônia Rabelo, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Márcia Teixeira, Jorge Braz, Tânia Bastos, Tio Carlos, Dr. Jorge Manaia, Argemiro Pimentel, Ivanir de Mello, Sônia Rabelo, Dr. Edson da Creatinina, Alexandre Cerruti e Renato Moura, 11. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 52 minutos. Aprovada a ata, passa ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, nobre vereador, Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, Dr. Paulo Messina, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnica, telespectadores da TV Câmara, mais uma vez eu venho a esta tribuna criticar a falta de qualidade no transporte coletivo na cidade do Rio de Janeiro. Não é preciso nenhuma fiscalização para detectar que a maioria dos ônibus colocados à disposição da população são deficientes no atendimento, no conforto e na manutenção. O nosso transporte público, que na verdade é privado, a cada dia irrita mais e mais os moradores e cidadãos da nossa cidade. Só hoje tivemos acidente com as barcas, um catamarã bateu contra uma barca que estava chegando à Praça 15, e difícil é o dia que um ônibus não quebra e provoca engarrafamentos. O metrô, que para de funcionar à meia-noite para manutenção, parece estar com falhas na manutenção até do ar-condicionado. Afinal, a quantidade de reclamações que chegam diariamente ao nosso gabinete representa uma amostra da insatisfação da população. Sou do PSC, Partido Social Cristão, partido este que, através de uma lei apresentada por um dos nossos membros, fez com que vítimas de acidentes provocados pela bebida ao volante diminuíssem consideravelmente. Interessante que agora, em relação à lei seca, nós estamos ouvindo de alguns setores que eu até acredito que tenham algum interesse para denegrir essa lei que já tem uma importância tão grande para a nossa população, dizendo que a lei seca é a responsável pelo fechamento de diversas casas noturnas. Sou a favor da lei seca e tenho orgulho de pertencer ao grupo partidário que, através do deputado Hugo Leal, teve a felicidade de criar esta lei. Porém, destaco que as empresas de transporte público do nosso município parecem não colaborar com a população. Afinal, a lei seca objetiva acabar com os acidentes e salvar vidas, e não acabar com a diversão e saídas da nossa população. As casas noturnas e os empresários da noite reclamam que a frequência tem diminuído drasticamente. Casas noturnas estão fechando, como exemplo rápido, posso citar aqui a tradicional Lebec Fine, em Copacabana, que recebeu uma bela reforma e transformou-se em laboate, e que já fechou as portas e está virando uma administradora de imóveis. Cito ainda a NUT Lagoa, que é uma das casas mais conhecidas do Rio e no exterior, que também encerrou os seus serviços. Mas a culpa não é da lei seca, e sim dos empresários responsáveis pelo transporte público, que não investem nas noites e na circulação dos ônibus, metrôs e, por que não citar até, as barcas,
que até o ano passado circulava de madrugada. As Barcas S.A. andou para trás, ao acabar com a circulação de madrugada. O metrô encerra seus serviços a 0 hora de segunda a sábado e 23 horas aos domingos. E as linhas de ônibus, quando não suspensas, o que acontece com grande parte, circulam de forma extremamente reduzida. Digo, extremamente mesmo, pois as empresas de ônibus do município têm a disfarçatez de colocar apenas um único ônibus indo e voltando, e geralmente colocam o ônibus mais velho da frota, o que não raramente quebram e deixam os usuários na mão até que o dia amanheça e o primeiro motorista saia da garagem com um novo aspiado ônibus. Esta atitude já é tão comum e já se repete há tantos anos que esses ônibus que circulam solitariamente nas madrugadas já foram apelidados de morcegão. Sair a pé de madrugada da Zona Norte para a Zona Sul ou vice-versa, no município do Rio, é uma missão impossível. Alguém que trabalhe na Rua do Rússio, um porteiro, um cabineiro, seja lá o que for, e que mora em São Cristóvão, para sair da Glória para São Cristóvão, sai do serviço sábados e domingos às 22 horas. No percurso Glória-São Cristóvão, neste horário, ele deveria gastar no máximo 20 minutos, chegando em sua residência mais tardar às 22h40. Mas esta deficiência no transporte, o que faz chegar nunca antes da meia-noite. A espera por um ônibus ultrapassa, às vezes, o período de 1 hora, e isso é lamentável e é um desrespeito com o cidadão. Resta o táxi, que não sai barato. E com isso, por culpa dos empresários do transporte público, as noites cariocas já não são mais tão bacanas e convidativas como já foram um dia. Mas isso não tem nada a ver com a lei seca. Queria ainda, aproveitando os minutos que me restam, senhor presidente, doutor Paulo Messina, dizer para todos que nos ouvem nesse momento que estivemos no último sábado com o nosso prefeito, doutor Eduardo Paes, e tivemos a satisfação de saber, através do nosso prefeito, que já será licitada, talvez no próximo mês, a dragagem do Rio Acari. Ufa! Talvez as pessoas que não conheçam a região não imaginam o que isso vai representar para aquele local. Quem mora na Prefeito Salessa tem todos os seus móveis perdidos e o risco de contrair doenças quando há enchente naquele rio. E essa notícia, que na próxima sexta-feira será dada pessoalmente pelo presidente da Rio Águas, lá na Praça Professora Virgínia Cidade, em Coelho Neto, será motivo de muita alegria e de muita satisfação para todos nós que nos preocupamos com todos os problemas daquela região. Porque o Rio Acari, ele não traz problema só para Coelho Neto, Acari, Vila Rica, Vila Santa Teresa, ele traz problema para todo aquele entorno, inclusive do Parque Colômbia, na Rua Embaú, Irajá, porque pega parte do Parque Vila Rica, e isso será algo que trará um benefício muito grande para a nossa população. Então, eu queria dar essa notícia, dizer que nós ficamos muito felizes, dizer que esse trabalho que nós realizamos em função do Rio Acari é nada mais, nada menos do que nossa obrigação. Perseverar nisso e ter agora essa vitória não é a vitória do vereador Eduardo Moura, é a vitória de toda aquela população, senhor presidente, que será beneficiada com essa grande iniciativa do nosso
prefeito, a quem eu quero agradecer aqui de antemão. Muito obrigado, boa tarde para todos. Parabéns ao vereador Eduardo Moura. O Legislativo se engrandece com as ações de Vossa Excelência na cobrança de providências para a população que o senhor defende. Próximo orador inscrito, o nobre vereador Carlinhos Mecânico, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, muito boa tarde. Fico feliz em vê-lo sempre com saúde. Aos nossos vereadores, todos que fazem parte desse plenário, uma boa tarde a todos. Ao nosso sempre gentil e humilde garçom. Bom, eu quero fazer hoje, aqui, senhor presidente, 2 relatos que, obrigação de nós políticos, cobrarmos. Senhor presidente, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores, no fim do ano passado, mais precisamente em novembro, eu fui procurado por uma cidadã carioca, uma cidadã muito especial, com o nome de Luciana Marques. Essa moça, há mais de 10 anos, tornou-se paraplégica em função de um acidente rodoviário. Luciana descreveu com detalhes o seu sofrimento e de outros cadeirantes para a utilização dos transportes coletivos. Essa menina, ela mora em Cordovil, é minha vizinha lá. E ela me relatou o sofrimento e de outros cadeirantes para a utilização dos transportes coletivos. Exibiu-me gravações, fotos e filmes de sua via crucis para, como cadeirante, embarcar em ônibus das linhas municipais. Não tem plataforma, ou quando a tem, o motorista não possui a chave, a qual está na garagem, segundo diz os condutores. E mais, senhores vereadores, é trágico, tem a rampa, a chave, mas o motorista não soube operar. Ou mais, pior ainda, sabe operar, mas o mecanismo está com defeito. É realmente, senhor presidente, senhores vereadores, uma tragédia. À época, sensibilizado, apresentei o projeto de lei de número 1232/2011, tornando mandatório que a chave das plataformas seja fixadas em local visível nos veículos e próximo ao motorista, bem como que as áreas dentro dos ônibus destinadas a cadeiras sejam dimensionadas a caber aquelas movidas com motor elétrico. Senhor presidente, meus colegas vereadores, apresento no telão cópia da reportagem do Jornal Nacional, levada ao ar na última sexta-feira, 9 de março, em que é documentada a situação de dificuldades vivida por um cadeirante em nossa cidade, que ilustra exatamente tudo o que a senhora Luciana Marques nos relatara. Por favor. Os flagrantes de um outro problema, o desrespeito com quem usa cadeira de rodas e precisa do transporte coletivo. Robson de Paula bem que tenta, mas não consegue pegar um ônibus. O primeiro não tem o elevador apropriado. Lá vem o segundo, tem o equipamento, mas cadê a chave que aciona a rampa? O motorista manda Robson ligar para a empresa. Vocês têm que resolver lá, porque a chave... Tem que resolver com a empresa? Ué, e eu perco o horário do trabalho? Nova tentativa. Agora tem elevador, tem chave. Mas quem diz que o motorista consegue operar a máquina? A Federação dos Transportes diz que todos eles recebem uma aula como treinamento. E a rampa trava. Tem que arriar aquela pranchinha ali ainda, que ali é o trava-rodas. E ele não está sabendo operar, por isso que está demorando. Aí os passageiros ficam indignados. Lá se vão 5 minutos, que deixam todo mundo irritado. O ônibus não tem mais como seguir em frente. A gente não tem que trabalhar também. Nem eu. Eu também tenho, amor. Eu também trabalho. Que país é esse? Um homem doente, deficiente físico, brigando. Não, eu não sou pobre nem doente, não. Eu sou deficiente. Com todo o direito que paga imposto, com todos vocês. Nesse outro, o motorista não consegue alinhar a rampa com a calçada. Não dá, eu vou cair, não é assim. E os problemas não param por aqui.
A gente está aqui em frente ao Museu da República, um ponto turístico e histórico importante aqui do Rio de Janeiro. E esta é uma rampa de acesso ao metrô para cadeirantes. E a rampa foi construída toda dentro dos padrões. A inclinação dela é perfeita. Aqui, ó, tem um corrimão de aço inoxidável. E esse aqui, ó, é o elevador. Aí o cadeirante chega, aperta no botão, que está numa altura adequada, e aguarda. O problema é que ele vai aguardar por muito tempo até descobrir que o elevador não funciona. São quase 4,5 milhões de pessoas com deficiência motora severa em todo o país. E ainda falta o mais importante, falta o respeito. O deficiente ainda não é entendido como alguém que seja cidadão e que tem direito de cidadania. Ele ainda é entendido como alguém que dá um problema no ponto de ônibus, que vai fazer com que a gente precise lutar por diversos... Minhas colegas e meus colegas, senhor presidente, o que acabamos de ver é mais um desses absurdos que requer a união, o concurso das pessoas de bem. Numa cor ideológica, credo religioso, não há diferenças. Apelo a cada um, acima de posições partidárias, para que em conjunto exerçamos a pressão que nos cabe como representante popular, no sentido de sanear essa barbaridade. De que adianta possuir ônibus com tais requisitos, se não são usados? Continuando minha fala, senhor presidente, se o senhor me permita, a população de Cordovil, a população ordeira de Cordovil, a população trabalhadora de Cordovil, Vila Cosmos, vem sofrendo há tempos, primeiro, com o péssimo serviço da linha 307, Vila Cosmos, Praça da República. Depois, com a ausência do péssimo serviço da 307, a empresa parou de operar a linha, que é um absurdo. O que era ruim, senhor presidente, conseguiu ficar pior. Tenho recebido muitos pedidos dos moradores que, não dispondo do serviço direto, são obrigados a trocar, a fazer a integração na Penha. Contatamos a SMTR, na pessoa da coordenadora de transporte da AP3, engenheira Cláudia Forte, que gentilmente nos relatou toda a novela. Ou melhor, inteirou-nos de todas as providências que estão em curso. Informou que outros parlamentares também cobram ações rápidas, urgentes. Relatou-me, né, segundo ela, que a própria vereadora Rosa Fernandes, o seu filho, o deputado Pedro Fernandes, como dois dos que têm cobrado a solução do problema, e rápido. Amigos, colegas, é um absurdo a demora, a lentidão na solução desse problema. Senhor presidente, senhores vereadores, quero fazer um apelo, um chamamento a todos para que unidos façamos aquela pressão democrática para a resolução. Apelo, em especial, à minha colega, já citada vereadora Rosa, ao vereador Israel, à vereadora Vera Lins, que somos daquela região, ao próprio deputado Pedro Fernandes, ao deputado Dionísio Lins, todos com a atuação política naquela nossa região, no sentido de que nos unamos, cobremos ao senhor secretário de transporte que agilize os procedimentos burocráticos para a rápida solução do problema. Já tive 2 reuniões com meus assessores, com o secretário de sanção, pedimos providência, inclusive essa linha, essa 307, ela me relatou que já teve uma multa, foi aplicada uma multa para essa linha, para essa empresa. Mas o que acontece? Parece que eles gostam de pagar esse fato. O que eles não dão para a gente é esclarecimento dessas linhas. Então, eu peço, com humildade aqui, em nome do presidente, que está presidindo nesse momento, essa sessão, e todos os vereadores, que cobremos os nossos direitos, não como cidadãos também, mas como políticos também, gente. Tá bom? Esse é meu fato, esse é meu relato, e esse é o meu boa tarde. Próximo orador inscrito, nome do vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, nobre vereador Paulo Messina, presidente desta sessão. Boa tarde, senhores vereadores, meus colegas presentes, tio Carlos, Carlinhos Mecânico, Paulo Pinheiro, os que estão nos gabinetes, imprensa, assessores, público nas galerias e demais ouvintes, telespectadores da TV Câmara. Ontem à noite, ouvindo as reportagens da televisão, todos nós
ouvimos a respeito da avaliação que a Prefeitura fez das várias secretarias e os prêmios que ela destinaria àqueles que cumpriram suas metas. Em reportagem hoje veiculada no Jornal o Globo, a Prefeitura divulgou que dará bônus às secretarias que bateram metas de desempenho no ano de 2011, beneficiando cerca de 90 mil funcionários. Em termos monetários, o desembolso da Prefeitura representaria uma folha mensal de pagamentos dos servidores da ativa. A matéria não cita todas as secretarias, mas, pelas que foram citadas, fica claro que o acompanhamento de metas, por si só, pode até representar melhorias, mas ainda há muito a ser feito para tornar os serviços públicos municipais aceitáveis aos olhos do cidadão carioca. A reportagem destaca secretarias face às metas alcançadas. Uma delas foi a Guarda Municipal, que recebeu nota 10 por ter designado um efetivo diário nas ruas de mais de 2.000 homens e ainda ter instalado 5 novas unidades de ordem pública. Certamente, a presença ostensiva do efetivo melhora a percepção do cidadão em relação à segurança pública, principalmente na Zona Sul da cidade e nas áreas turísticas, mas tenho recebido reclamações mesmo nas redondezas dessas unidades. A criação das unidades significou, sem dúvida, um passo importante na ordenação dos espaços urbanos, mas o fato é que ainda são pouco representativas se comparadas ao tamanho da nossa cidade e ainda existem grandes vácuos onde a presença da Guarda Municipal inexiste. Cito, por exemplo, o bairro da Pavuna e da Ilha do Governador, que sofrem diariamente com a desordem e ainda não foram contemplados com as unidades de ordem pública. Acredito que seria interessante computar nessa avaliação a percepção dos cidadãos. Talvez através das associações de bairros, seria um contraponto, que representaria a visão da sociedade sobre os avanços. Afinal, quem paga a conta é o cidadão. Destaco como positivo a meta de atendimento em 17 minutos do item do DISC 1746. É uma meta muito boa de tempo de resposta ao cidadão indignado e, sem dúvida, trata-se de uma excelente iniciativa. Outra secretaria que receberá bônus citado na reportagem foi a da Saúde, por ter tirado nota 8,3 e ter cumprido 7 das 9 metas estipuladas. De acordo com a secretaria, o programa de saúde de família passou de 25% para 27,3% de cobertura, mas não teria conseguido reduzir o tempo de espera nas emergências em 15%, que era a meta proposta. A redução, segundo eles, atingiu apenas 13%, e a meta até dezembro seria conseguir uma redução de 20% no tempo de espera. E eu questiono essa avaliação, e será que a população conseguiu realmente perceber qualquer redução nesse tempo? Apesar de ter sido bem avaliada aos olhos da Prefeitura em reportagem recente, a saúde do Rio foi objeto de polêmica, fruto do indicador do Ministério da Saúde, que nos colocou como a pior entre as maiores cidades do país. Polêmicas à parte, sobre indicadores, o fato é que, em comparação a outras cidades, estamos muito aquém do desejável. Prédios bem instalados impressionam, mas nada funcionará sem o capital humano devidamente valorizado e bem treinado, processos de trabalho inteligentes e informatizados, logística e suprimentos bem azeitados. E, mais uma vez, repito, o que nos tem causado grande preocupação é a estratégia da Prefeitura em relação ao sistema de OS. A ruptura do paradigma do funcionalismo público provoca injustiças aos médicos de carreira, oferece altos salários aos médicos contratados pelas OS e subvaloriza o salário dos médicos concursados, tornando-se um estímulo aos médicos recém-formados a abdicarem da residência médica nos hospitais, comprometendo a boa formação. Quanto às secretarias com pior desempenho, foram citadas a Secretaria de Cultura, pelo atraso na escolha do gestor do Complexo Cultural da Cidade das Artes e na ex-Cidade da Música. A Rio Urbe, por conta do atraso das obras do Cinema Imperator no Almeia e nas arenas cariocas na Pavuna, Guaratiba e Penha. Eu, antes de assumir aqui, em dezembro do ano passado,
eu estava, retrasado, eu fui na inauguração das obras do Imperator e essa obra tinha sido prometida para dezembro agora e está com as obras muito atrasadas, certamente acho que vão inaugurar pertinho das eleições. E a Secretaria de Esportes e Lazer, por incrível que pareça, em pleno momento de estímulo aos grandes eventos esportivos que a cidade sediará, ficou com modestos 6,7. Não teria havido avanços na quantidade de estudantes matriculados em vilas olímpicas, o que nos parece altamente dissonante. É importante que conheçamos as metas da Prefeitura a cada ano. Temos que torcer que os dados sejam cada vez mais positivos, mas não podemos deixar de observar atentos, com um olhar criterioso e sério, todos os detalhes, pois estes revelam singularidades perigosas no trato do dinheiro público e no cuidado com nossos munícipes, que têm em nós seus representantes. Estamos atentos. E eu gostaria de perguntar a cada um de vocês: vocês estão felizes com a saúde oferecida por esse governo? Seus filhos estudam em colégios, em escolas adequadas para eles? Você sabe a qualidade do ar que você respira e a qualidade do mar que você banha e leva os seus filhos? Você vê o lixo dessa cidade sendo reciclado? O transporte que leva você ao seu trabalho é barato, confortável e seguro? Você está satisfeito com o uso do seu dinheiro em grandes obras, enquanto muitos da população nem saneamento têm? Se façam essas perguntas, olhem os indicadores que estão hoje em todos os jornais e me digam se nós estamos em condições de dar prêmios para as secretarias municipais. Obrigado e boa tarde. Próximo orador inscrito, nome do vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos companheiros presentes e a todos. Queria aqui apenas registrar que no sábado, estivemos em Vargem Pequena com o secretário Guaraná, com o subprefeito Tiago Mohamed, com o representante da Secretaria de Obras, fiscal da obra de alargamento da Estrada dos Bandeirantes, e também o representante da empresa que acaba de assumir a obra, Andrade Gutierrez. Foi uma reunião que, infelizmente, foi avisada muito em cima, e a comunidade não compareceu em massa, mas teve um bom número, e de vereadores eu compareci, o nobre companheiro, que inclusive, além de vereador, é morador da região, o vereador Alexandre Cerruti. E a reunião foi muito produtiva, nós ali conseguimos obter informações da Secretaria de Obras, que a obra realmente, infelizmente, vive um momento muito difícil, porque a obra está sendo retomada, quer dizer, já foi retomada há 2 semanas, e a empresa Andrade Gutierrez, que é uma grande empresa, assumiu a obra e, melhor do que isso, apresentou um cronograma, que aonde até o dia 21 de maio ela compromete, isso é uma meta ousada, inclusive, foi dito na reunião, de terminar a obra do trecho que vai do conjunto habitacional César Maia até o Rio Morto. Bem, essa área é uma área que hoje os moradores, conforme eu já venho dizendo, não foi um pronunciamento, foram vários, que essa população vem sofrendo muito. Inclusive o depoimento do vereador Cerruti mostrou, por diversas vezes, ele tendo que levar o filho dele com problemas respiratórios, em função do abandono da obra, da transtorno em relação à poeirada que sobe. Tudo isso foi falado, inclusive com depoimento de vários moradores, falando do prejuízo, não só o prejuízo de ordem na questão ambiental, na questão também da área da saúde, como também prejuízos materiais. Um cidadão disse que praticamente teve que trocar toda a suspensão do seu carro, porque os buracos realmente estão, na verdade não são nem buracos, são crateras. Isso tudo foi colocado, porém o principal foi que foi assumido um compromisso e esperamos imensamente que no dia 21 de maio esse transtorno finalmente acabe e aquela população possa usufruir dessa obra tão importante para aquela região. O questionamento que eu fiz ao secretário Guaraná é em relação a outro trecho da obra
que nesse primeiro instante não está sendo contemplado nesse contrato feito com a Andrade Gutierrez. É o trecho que vai do Largo de Vargem Grande até Piabas, até praticamente a subida da Grota Funda. Ele disse que será um segundo estágio, mas espero imensamente que seja revisto o mais rápido possível, porque a obra como está não pode continuar, até porque a obra parou. Então existem postes no meio da rua, falta de iluminação, problemas exatamente de buracos e de praticamente expondo ao cidadão que circula pelaquela região riscos de acidentes gravíssimos. Então, espero imensamente que isso aconteça para que a gente possa aqui estar em sintonia com o Poder Executivo, parabenizando por realmente assumir aquela obra. Porém, nós não podemos mais postergar. Estrada dos Bandeirantes, essa obra tem que ser concluída. Espero imensamente até o fim do governo Eduardo Paes. Queria agora também fazer a colocação, vi o nobre companheiro Edson da Creatinina fazendo um comentário sobre o que foi apresentado hoje no jornal, sobre a avaliação feita pela Secretaria da Casa Civil, sobre os serviços oferecidos à população da cidade do Rio de Janeiro. Claro que não existe ninguém na cidade do Rio de Janeiro, nenhum cidadão na cidade do Rio de Janeiro, que possa dizer que a saúde o que é oferecido à população, com exceção dos médicos da família, quer dizer, das clínicas de família, que realmente vem apresentando um bom resultado, avanços nesse sentido, mas principalmente em relação aos nossos hospitais, aqueles que cuidam das grandes emergências, não há quem possa dar nota 1 sequer, porque por mais que venham sendo feitos esforços, infelizmente, a situação está desesperadora. Vide o Hospital Lourenço Jorge, mas, enfim, essa avaliação foi feita, a gente até entende que foi feita pelo próprio governo e a gente respeita. Eu queria tecer comentários, porque essa avaliação foi feita no ano passado também, em relação a 2 secretarias. A Secretaria de Cultura foi avaliada, parece que não atingiu as metas estipuladas pelo prefeito Eduardo Paes. Ora, o cidadão, todo mundo sabe, assim como a Secretaria de Esporte. Secretaria de Esporte também teve, dentro das outras secretarias, parece que foi a que teve o pior rendimento. É claro, o secretário Romário, apesar de também não é nada pessoal, mas essa pasta, infelizmente, não avançou. Já não avançou com o secretário Chiquinho, que assumiu a secretaria por 2 anos. Tivemos vários problemas e, na ocasião, o secretário Chiquinho da Mangueira, dizia que porque pegou a secretaria esfacelada e teve que arrumar a casa. Enfim, eu até dei crédito naquele primeiro instante, mas aguardei dias melhores que, infelizmente, para a nossa cidade, a Secretaria de Esporte e Lazer, quando se fala de lazer, então, eu acho que o prefeito Eduardo Paes não deve ter tempo de ver televisão, mas uma propaganda do Parque Water Planet está sendo colocado e vinculado. A Constituição diz que o lazer é um direito do cidadão. Mas para o prefeito Eduardo Paes, eu até fiz essa crítica pessoal, ele até disse assim, tio Carlos, você está puxando sardinha para o seu lado. Bem, ele não entendeu a minha colocação, até porque ele talvez não conheça as comunidades. Porque, infelizmente, o que eu vou dizer aqui, quem conhece as comunidades sabe que, às vezes, quem dá o lazer para aquela criança daquela comunidade humilde, por incrível que pareça, por mais triste que seja, é o traficante. É o traficante que, às vezes, bota o brinquedo para aquela criança porque o Estado está ausente. E isso é triste dizer, mas é uma constatação. As crianças nas nossas praças não tem absolutamente um teatro acontecendo para as crianças. Nada é feito. E a crítica que eu fiz, o prefeito diz, mas a escola melhorou. Eu disse, claro, prefeito, eu reconheço isso. Existe um avanço. Nossas crianças, e principalmente essa casa, quando conseguiu, e aí o prefeito sancionou, a volta do ensino integral, também dá sinal de que o lugar da criança é na escola. Mas a criança, no sábado e domingo, se o Estado não oferece, ela fica praticamente sem atividade.
Eu falo isso porque, por exemplo, as vilas olímpicas, muitas vilas olímpicas não têm atividades no final de semana, que é lamentável. Por exemplo, lá em Realengo, ou o parque aquático lá, aquelas piscinas ficam fechadas. E por que no sábado e no domingo as crianças não têm acesso àquele equipamento que eu considero um equipamento de excelência? Lamentavelmente, meu tempo já acabou, mas se eu tiver condição, eu só queria concluir, senhor presidente, dizendo mais uma vez, a Secretaria de Esporte e Lazer e a Secretaria de Cultura da nossa cidade, realmente, também por parte do cidadão, tem uma avaliação que não é positiva. Então, eu queria aqui deixar esse registro e eu vou tornar a me inscrever para ver se tem oportunidade de concluir o meu raciocínio. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, o senhor vereador Raimon. Dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores, vereadoras presentes ou acompanhando de alguma forma o plenário desta terça-feira, nobres amigos, caros amigos que trabalham aqui no plenário, assessoria, equipe técnica, pessoal da assessoria da mesa, comunicação, eu venho hoje à tribuna para fazer uso da palavra no sentido de falar de um projeto de minha autoria que está tramitando nesta Casa de Leis. Esse projeto encontra-se na Comissão de Justiça e Redação, ainda no prazo para receber o parecer, e tem esse prazo a comissão até o dia 19 de março. Já passou pela assessoria técnico-legislativo e não foi detectado nenhuma inconstitucionalidade, conforme o artigo 2º está amparado na lei federal. Esse projeto de lei é o projeto de lei 1252/2011, que tem como ementa: regulamenta a prestação de assistência espiritual e religiosa hospitalar no município do Rio de Janeiro. Eu queria discorrer um pouquinho sobre esse projeto, mas antes disso eu queria dizer de uma preocupação. A Organização Mundial de Saúde, aqui na Câmara tem vários médicos, um dos que estão presentes, aliás, 2 presentes, Dr. Paulo Pinheiro e Dr. Edson da Creatinina, entendem, claro, né, e a Organização Mundial de Saúde, se eu estiver equivocado, aceito correção, já designou há muito tempo, já definiu há muito tempo, de que saúde não é apenas ausência de doença, de que saúde é um bem-estar físico, mental, emocional e também um bem-estar espiritual. E nesse entendimento, nós esse ano de 2012 temos um convite, que não é um convite feito apenas aos católicos. É claro que o convite parte da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas é um convite feito a toda a sociedade brasileira para refletir sobre fraternidade e saúde pública. E quando nós entendemos que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas é o bem-estar físico, emocional e espiritual, nós também compreendemos que se as diversas dimensões da vida humana estão equacionadas, se, portanto, a dimensão da espiritualidade, que é inerente a todo ser humano, e olhem, aqui não falo de religião, falo de espiritualidade, aquilo que é o sopro, aquilo que é o ruá, aquilo que é a dinâmica de toda a vida, né? Aquilo que dá o dinamismo à vida, não estou falando de religião. Sabemos que ao manifestar-se integrado na sua espiritualidade, há possibilidade de o enfermo recuperar-se mais rápido e, portanto, deixar os hospitais. Nesse sentido, nós apresentamos esse projeto de lei, por quê? Porque fomos procurados por muitas pessoas que nos dizem que existem alguns embarreiramentos, algumas dificuldades para agentes da Pastoral da Saúde, agentes ligados a diversas igrejas, não só a Igreja Católica, mas a todas as igrejas, assistentes espirituais, que têm dificuldade de penetrar e de adentrar aos hospitais para dar atendimento aos enfermos que solicitam, que desejam, que pedem assistência religiosa, assistência espiritual. Nesse sentido, nós apresentamos esse projeto. Esse projeto, eu vou ser muito rápido, porque são só 10 minutos, eu vou dizer, ele diz lá no artigo 1º, que ele está voltado para as boas práticas dos credos e cultos, em prol dos pacientes, isso é, a serviço do bem-estar do paciente, não a serviço desta ou daquela denominação religiosa.
Esse projeto, ele está amparado, a prestação de assistência religiosa, ela é de caráter voluntário, está amparada em lei federal, está amparada, por exemplo, na Lei 9.982, de 14 de junho de 2000, que diz assim: dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais, civis e militares. Depois, este serviço voluntário religioso é atividade espontânea, não remunerada, prestada nos hospitais públicos e privados por pessoa física maior e capaz. Este nosso projeto prevê também a criação de um comitê. Esse comitê que fará o debate, a discussão, como que isso se dará dentro dos hospitais. Esse comitê, esse serviço de assistência religiosa, será composto por uma coordenadora, equipe religiosos e também por um apoio administrativo. Esse projeto, ele prevê lá no artigo 7º que esta coordenadoria será composta por representante da Igreja Católica, representante das igrejas evangélicas, representante de outros credos e, portanto, vetada qualquer possibilidade de proselitismo. Então, é um projeto, no meu entendimento, e aceito, claro, que qualquer vereador que quiser colocar-se contrário ao projeto, estabelecer um diálogo, nós estamos inteiramente à disposição. Mas o entendimento é de que é um projeto interreligioso, não é um projeto que beneficia este ou aquele credo, até porque muitos dos credos que temos no Brasil, eles pertencem a uma única religião, porque catolicismo não é religião, igreja evangélica não é religião, religião é o cristianismo, como é religião o budismo, como é religião o islamismo, como é religião o shintoísmo, como é religião o judaísmo. Então, o projeto é um projeto plural, um projeto que tenta contemplar não as religiões, mas contemplar o interesse e a necessidade dos enfermos para o seu pronto restabelecimento. E assim por diante, diversos pontos tocam o nosso projeto. Eu venho aqui, até assim, com muita humildade, mas ao mesmo tempo com muita firmeza, dizer que nesta Casa de Leis, na semana passada, na quinta-feira, o vereador Jorge Brás e a vereadora Tânia Bastos vieram de encontro a esse projeto e no entendimento, no meu parecer, no meu ver, ao meu ver, no entendimento equivocado. Não há nenhuma intenção do vereador Raimon, que é um vereador católico, eu tenho as minhas convicções religiosas, procuro ser cristão, busco ser cristão, busco beber nas origens do Evangelho, busco beber na proposta de Jesus, e no meu segmento, ao buscar isso, o meu segmento de busca de tudo isso que é para a minha vida, eu faço na Igreja Católica. Mas eu aqui no parlamento não sou vereador dos católicos, sou vereador da cidade do Rio de Janeiro, nunca omiti isso. Sou vereador da cidade do Rio de Janeiro, dos que moram lá no norte ou no oeste, no sul ou no centro, em todas as regiões da cidade. E sou vereador de todos aqueles que professam alguma crença religiosa e também dos que não professam. São 7 milhões quase de pessoas que moram no Rio de Janeiro e que têm o direito constitutivo de um credo religioso. 51 vereadores não podemos ser vereadores de um determinado, pertencer a um determinado segmento, mas nós somos vereadores de todos. E aí, o vereador Jorge Brás, na sua colocação, ele vem, na verdade, fazendo algumas críticas, no meu entendimento, críticas que parece que o vereador não leu o projeto, Ele diz num determinado momento que nós temos um projeto que é inconstitucional. Se é inconstitucional, também é inconstitucional a Lei 9.982 de 2000, uma lei federal, que diz a mesma coisa a ementa do nosso projeto municipal, a mesma coisa. Então, não tem inconstitucionalidade, embora está sob o parecer da equipe da Comissão de Justiça e Redação, embora passará ainda pelas diversas comissões e poderá obter um parecer favorável, poderá obter um parecer não favorável, e a discussão pode se dar, claro que pode se dar.
mas o entendimento, no meu entendimento, o vereador não compreendeu a dinâmica do projeto. Em alguns momentos tem algumas coisas assim, dá-se a impressão de que tem uma rixa ou uma disputa religiosa. Eu quero dizer muito claramente, se tem uma coisa que eu não tenho a intenção e que nunca tive e que espero em Deus nunca ter, é de ter um embate com alguém para dizer a alguém que a minha religião é melhor do que a do outro, até porque eu não acredito nisso. Até porque o próprio Evangelho, e se estamos falando da mesma religião, que é a religião cristã, o próprio Evangelho diz que o grande sonho de Deus, o grande desejo de Deus, é que haja um só rebanho, um só pastor, e que, portanto, nós temos que caminhar para a unidade. E mais do que isso, se a gente for entender as diversas religiões ou denominações religiosas, o que nós vamos entender é que o que nos separa é tão pequeno em relação àquilo que nos une. O que nos une é o que está lá no Evangelho de São João, no capítulo 15. O que nos une é o amor que nós devemos ter um para com os outros. O que nos une é o respeito que temos que ter uns para com os outros. Então, eu quero dizer aqui que não tenho, de maneira nenhuma, a intenção, nunca tive, não tenho, não terei e não farei debate religioso no parlamento. Faço debate político, com as minhas convicções religiosas. Depois, o vereador continua dizendo que o projeto de lei regulamenta, e é isso mesmo, regulamenta a prestação de assistência espiritual religiosa no Rio de Janeiro, e diz que a intenção é de beneficiar os católicos que já dominam, quando na verdade não tem nada disso. É uma comissão. A comissão que dará conta disso é uma comissão composta por assistentes religiosos de diversos credos. E, inclusive, o coordenador desse comitê é eleito pelo grupo de assistentes religiosos que se fizerem presentes ou que forem cadastrados ou que se apresentarem, que forem apresentados, e a ninguém pode ser vetado, a nenhuma religião. O projeto, nesse sentido, é muito claro. E outras tantas coisas que a gente não pode correr o risco de trazer esse debate para um debate religioso, até porque nós estamos numa casa política. E o que eu quero com esse projeto, e as pessoas que me procuraram querem com esse projeto, é única e exclusivamente uma coisa: que os enfermos que estão nos leitos dos hospitais, se desejam, se querem, se pedem, tenham o direito de ter assistência religiosa do seu pastor, do seu padre, de um agente de pastoral, de uma religiosa, da sua mãe de santo, de quem quer que seja, porque é direito de quem está hospitalizado, se assim o deseja. Depois, o meu tempo está acabando, a vereadora Tânia Bastos também faz um comentário, que depois eu também comentarei, mas só para entender um pouquinho essa discussão, né, da ideologia religiosa, né, que no meu entendimento é dispensável nesse momento. A vereadora, no momento dela, diz assim, que esse vereador não tem nenhuma sensibilidade com os enfermos. Cobrar de mim que não tenha sensibilidade significa significa fazer-me entender que o projeto não foi lido, que o projeto não foi entendido, porque é justamente o contrário. Nós queremos que não hajam portas fechadas para os assistentes religiosos assistirem aos seus enfermos nos hospitais municipais ou privados da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, nome do vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, na verdade eu só quero concluir, enfim, meu tempo tinha acabado, então eu queria apenas dizer que essas metas são apresentadas, quer dizer, no primeiro momento, o projeto para a prefeitura se comprometendo que iriam fazer uma série de coisas. Por exemplo, a Secretaria de Cultura apresentou que iria terminar o Cinema Imperator, infelizmente, para aquela região, até para toda a cidade, não foi concluído. E a Cidade das Artes, a nossa famosa Cidade da Música, infelizmente, por uma opção, eu já disse aqui algumas vezes, por uma opção política do prefeito Eduardo Paes, ele retardou a conclusão dessa obra, que praticamente, já quando ele assumiu, tinha a sua grande parte praticamente concluída. Então, isso também levou
com que a Secretaria de Cultura tivesse uma avaliação por parte da Secretaria Civil, da Casa Civil, desculpa, fizesse uma avaliação baixa. Em relação à questão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, essas metas são propostas pelos próprios secretários. Eu entendo, muitas vezes, que a própria Secretaria pode subestimar a sua potência, o seu potencial, e às vezes essas metas são tímidas. E, infelizmente, em relação à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, apesar de eu aqui fazer uma crítica que já praticamente desde o início do meu mandato, que ela está bem aquém das necessidades do cidadão carioca. Nós somos a cidade olímpica de 2016. Nós teremos a Copa do Mundo, é claro, no nosso país, aonde a centralidade da nossa cidade, com o nosso maior estádio, o estádio mais famoso do mundo, Maracanã, também. Mas nós temos dificuldades. Os esportes na nossa cidade, os times, está aqui, infelizmente a nossa querida Patrícia Amorim não está aqui, mas ela poderia dizer a dificuldade que é a falta de incentivo, a falta de chance que o governo não dá para que os esportes amadores sejam abraçados. O município do Rio de Janeiro, por exemplo, nas questões das vilas olímpicas, foi um projeto do ex-prefeito César Maia, avançou pouquíssimo. Eu tenho aqui o entendimento que, por exemplo, disseram que nesse governo foram entregues 3 vilas olímpicas. Note o que eu quero dizer. A Vila Olímpica do Mato Alto, em Jacarepaguá, estava 90% concluída. Demorou mais de um ano para entrar em funcionamento. A outra Vila Olímpica que disseram também que foi inaugurada no governo, na gestão do prefeito Eduardo Paes, foi a Vila Olímpica de Vila Isabel, que também já estava praticamente concluída. A outra é a da Maré, que essa sim, muitas dificuldades, e espero imensamente que aquela população, uma população imensa, um povo sofrido, possa, o mais rápido possível, receber essa Vila Olímpica. Agora, todos nós sabemos que o que nós podemos fazer para tirar a criança do tráfico, da violência, é oferecer, assim, através da cultura, do esporte, e, é claro, a educação em primeiro nível. Nós sabemos o quanto é importante para a formação dos nossos jovens o esporte. E o projeto das Vilas Olímpicas é exatamente para isso. Então, nós aqui queremos colocar, e aí, ser ao mesmo tempo solidário com o secretário Romário, mas entender, secretário, que, infelizmente, não sei o que está acontecendo, poderemos avançar. Fala-se também que a nota baixa veio em função de não atingir a meta do projeto Rio Informa. Gente, o projeto Rio Informa praticamente parou nesse governo. Esse projeto está muito tímido, sendo que trata-se de levar as comunidades, a toda a região da cidade do Rio de Janeiro, o esporte, a prática esportiva, as crianças, os jovens e até os adultos. Então, infelizmente, secretário Romário, toda a secretaria, vejo que os senhores não receberão o bônus dado pela prefeitura, mas eu entendo que quem perde com isso não são só os funcionários da secretaria, não. Quem perde são todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro, as crianças e os jovens, que infelizmente, não sei se é falta de apoio do prefeito Eduardo Paes, eu aqui posso dizer ao senhor que não conheço os detalhes, já fiz até alguns requerimentos de informação, enfim, já fiz críticas, e volto a dizer, tanto não é pessoal, que desde o início da gestão, já na gestão anterior, do secretário Chiquinho da Mangueira, fui veemente em minhas críticas, porque achava uma secretaria com um potencial tão grande, com uma importância tão grande, e infelizmente, não sei se não é prioridade no governo Eduardo Paes. E queria apenas também agora falar sobre o que teve nota 10. A Secretaria de Ordem Pública realmente alcançou suas metas, conseguiu implantar as famosas UOPs, que digo que quem mora na Tijuca, na região da Tijuca, sabe que foi um avanço para aquela região. Claro que temos críticas. O jornal O Globo mesmo faz colocações que andou aferindo
situações de carros em cima da calçada, enfim, mas é complicado realmente. Temos aqui também que dizer que é impossível um guarda municipal estar presente todos os instantes na cidade, mas nós que conhecemos o trabalho do que está sendo feito pela Guarda Municipal na Grande Tijuca, posso dizer que é um avanço, estou aqui dando parabéns. Digo também no Leblon, digo também no centro, a gente tem visto as coisas melhorarem. Eu vejo a Uruguaiana com problemas, sim, e a gente aí tem que cobrar mais ação, mais eficiência a Guarda Municipal. Mas avançamos, tanto é que reconheço esse trabalho de grande valia, que venho pleiteando uma UOP na região de Jacarepaguá. E, infelizmente, e aí espero que o secretário Alex Costa, que está à frente da pasta, possa olhar essa região. Já fiz e há quase um ano venho falando. Guardas municipais, a não ser que tenha aumentado o efetivo, mas até o ano passado, responsáveis pelo ordenamento ali do comércio, ali na porta das escolas, nos parques, são apenas 20 para toda Jacarepaguá. Significa uma população de mais de 500 mil habitantes. Só temos 20 guardas. E eu fiz aqui uma colocação de que é importante que aquela região também seja contemplada como a UOP. Já tive conhecimento que serão implantadas novas UOPs no Meier, que é uma região que também precisa, entendo. Será colocada também em Campo Grande, e eu vejo que também é uma região que precisa, mas infelizmente a minha querida Jacarepaguá, a Jacarepaguá que o prefeito Eduardo Paes começou a sua vida política naquela região, Barra, Recreio, Jacarepaguá, que ele olhe com bons olhos, que a gente possa dar uma atenção maior a Jacarepaguá. Nós temos aqui, fala-se também em implantar uma UOP no Catete, tá certo? Então, a expectativa é que terão 700 guardas que já estão sendo treinados para ocuparem que serão criadas novas UOPs nessas 3 regiões. As que já foram implantadas, Ipanema, Leblon, Copacabana, Tijuca e Centro. Então, quero aqui dizer que a nota 10 que a Secretaria de Ordem Pública obteve por parte da avaliação de ter alcançado as suas metas no ano de 2011, que no ano de 2012 o prefeito Eduardo Paes seja sensível e também consiga, através, é claro, de um orçamento, que Jacarepaguá precisa muito, de forma imediata, também que seja colocado uma UOP lá para que a gente possa aumentar o efetivo da Guarda Municipal, aumentar a tranquilidade, o ordenamento e até mesmo a segurança daquela região que a gente aqui sempre vem colocando. Então, eram as minhas colocações, peço desculpa se me alonguei, senhor presidente, mas volto a dizer, estamos aqui como fiscal do Poder Executivo e, nesse sentido, estamos sempre ao lado da população. Nós temos tido a oportunidade de estarmos mais na rua, caminhando com o cidadão, e nesse sentido os pleitos são diversos. E a questão da saúde, já vi o nobre vereador Edson da Creatinina, que está sempre aqui de forma brilhante, colocando o vereador Paulo Pinheiro. Eu não sei se o vereador Paulo Pinheiro se cansou, mas eu não vi o Paulo Pinheiro hoje ocupar essa tribuna. Raríssimas vezes ele não ocupa essa tribuna, porque os pleitos em relação à saúde são diários. Hoje mesmo no meu gabinete, já ligaram pedindo que nós fizéssemos uma diligência em relação às maternidades, que voltamos a ter problemas. Então, quero aqui dizer, nobre vereador Paulo Pinheiro, nós não podemos nos calar. Eu sei que a maioria dos nossos pleitos muitas vezes não são atendidos, mas aqui a sua falta hoje tem sido notada aqui por esse companheiro de tribuna. Muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a parte destinada, a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. A oradora escrita é a nova vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 20 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente Paulo Messina,
senhoras e senhores vereadores, funcionários desta casa. Presidente, eu ouvi atentamente, lá no meu gabinete, algumas colocações do vereador Raimon, e eu quero aqui, até inclusive trouxe a lei, e vou citar alguns artigos que verdadeiramente, na quinta-feira, onde eu ocupei essa tribuna para falar sobre esse projeto de lei, esses artigos, eu quero aqui mostrar que realmente ele limita a liberdade religiosa no município do Rio de Janeiro. Um deles, senhor presidente, lá no artigo 7º, no parágrafo 1º, diz o seguinte: o número de representantes será de orientação da direção do hospital. Número de representantes será de orientação da direção do hospital. Ou seja, os voluntários, eles só poderão ingressar se a direção do hospital permitir. Ele restrita. Quando ele diz que existe um número de representantes será de orientação da direção do hospital, esta comissão, na verdade, ela vai restringir. Hoje, na verdade, o trabalho que é realizado por diversas religiões, por diversas instituições, não existe limite. A pessoa chega até o local de um hospital, como eu até havia dito, asilo, presídios, centro de recuperação para drogados, e eles entram naquele determinado local para dar uma palavra, né, de incentivo, de autoestima, de ajuda. E quando o nobre vereador diz que o número de representantes será de orientação da direção do hospital, obviamente que vai limitar, porque o diretor do hospital, ele vai se sentir no direito, na responsabilidade até o qual esse projeto de lei está aqui colocando, ele vai precisar dizer o número de pessoas e esses representantes que estarão lá visitando, né, o hospital, que agora eu vou me direcionar totalmente para o hospital, porque o projeto de lei aqui diz sobre isso. No artigo 22, senhor presidente, diz que, desde que chamado, o visitante religioso, não integrante da equipe voluntária de assistentes religiosos, deverá obrigatoriamente apresentar sua identificação religiosa nas portarias dos institutos, departamento do hospital. Ué, a pessoa é visitante. Por ser visitante, ela não é obrigada a dizer o credo, a religião dela. E aqui o nobre vereador diz que o visitante, né, desde que chamado, ele não participando voluntariamente da assistência, ele é obrigado a se identificar. Ué, eu vou visitar uma pessoa que eu fui convidada. Eu vou visitar uma pessoa que, de repente, da minha família. E eu posso até colocar aqui que eu sou uma pessoa ligada a uma religião. Eu sou obrigada a me identificar para ela de qual religião eu sou? Eu sou obrigada a dizer para ela? De maneira alguma. Se um espírita está indo até um determinado local porque também foi chamado pelo seu familiar, ele é obrigado a dizer, não, eu sou da religião espírita, eu sou do candomblé, eu sou ali da macumba. Ele não é obrigado a nada. Ele não é obrigado a nada. Ele é apenas um visitante. Tem outro artigo aqui, senhor presidente, que diz o seguinte no artigo 29. É vedada a emissão de opinião vinculada ao credo religioso, valendo-se da condição de voluntário do serviço de assistência religiosa. Que eu saiba, a Constituição diz que nós somos livres
a manifestação de pensamentos, é livre. É livre. E aqui nesse artigo, é o contrário. Então, quando o nobre vereador Jorge Braz disse que era inconstitucional, é inconstitucional sim. É inconstitucional sim. E limita o trabalho dos nós evangélicos, que já fazemos há anos esse tipo de trabalho, e não é levando, volto a repetir, nome de instituição não. Nós não estamos aqui levando nome de instituição nenhuma. A gente, quando entra em qualquer tipo de hospital, a gente quer levar a palavra de vida para as pessoas. Olha, existe um Deus que pode te tirar dessa, Ele cura, Ele te livra, Ele te salva. É isso que nós fazemos, não é religião A, B, C ou D, não. Falamos de vida, que existe um Deus vivo que pode resgatar aquela pessoa daquele determinado local. E muitas das vezes elas esperam por uma pessoa desse sentido, porque nem o familiar vão visitar, nem os familiares visitam. Muitos dos familiares nem mesmo visitam. Eu tenho um exemplo disso. O meu pastor, eu sou moradora da Ilha do Governador e sou da Igreja Universal do Reino de Deus da Ilha do Governador. Ele falou, Tânia, visita um senhor que está lá no hospital, Paulinho Werneck, porque ele está à beira da morte. Eu cheguei lá e falei direto com a doutora Olga, é a pessoa que é a diretora do Hospital Paulinho Werneck. Existe um paciente assim, assim, dei todas as características, ela falou, Tânia, existe. Vamos até lá, né, no setor administrativo, que eu quero ver como é que está a situação dele, até porque ela é diretora de um hospital, né, de um paciente apenas. E quando eu cheguei lá, a assistente social falou assim, vereadora, este senhor já está de alta há 15 dias e ninguém veio buscá-lo. A família nem se manifestou, não quer nem saber se esse senhor já está bom ou está ruim. E por sinal, quando eu cheguei no leito, eu vi esse senhor e ele falou assim para mim, o meu filho me deixou aqui e não veio mais me buscar. Desculpa se eu me emocionar, porque aquilo ali me deixou completamente sensibilizado com aquele senhor. Eu fiquei sem chão, porque eu também sou filha. Todos nós aqui temos pais. E naquele momento que eu vi aquele senhor chorando, e eu perguntei para ele o nome do filho dele, eu o conhecia. E não era por condições financeiras que esse rapaz estava colocando o pai ali e não foi buscá-lo, não. O rapaz simplesmente, senhor presidente, é dono de uma autopeças na Ilha do Governador. E eu avisei o pastor e falei o seguinte, liga para ele e diz que o pai dele está de alta e precisa ser resgatado daquele hospital. Porque o leito dele, na verdade, está sendo ocupado por uma pessoa que já está sadia. É esse o trabalho evangelístico que as igrejas evangélicas fazem. Então, senhor presidente, tem um outro aqui, tá? Outro artigo que diz o seguinte, pois não, vereador Jorge Braz. O artigo 12, para concluir, no inciso 4º, diz o seguinte, desenvolver ações de ajuda espiritual, fazendo com que os profissionais da saúde, independentemente de seu credo religioso, reconheçam os valores espirituais do paciente. Médico, que eu saiba, ele está ali para respeitar e para tratar do paciente. Ele não está ali para ficar perguntando qual é o credo dessa pessoa. Que me conste, o médico está ali e, diga de passagem, tem que respeitar o paciente. E esse artigo diz aqui, simplesmente, que a pessoa ele tem que falar, ele tem que dizer qual é o credo, ele tem que se identificar. Desenvolver ações de ajuda espiritual, fazendo com que os profissionais da saúde reconheçam os valores espirituais do paciente. Ora, o paciente chega lá com diversas doenças, com problemas, e o assistente lá, o profissional da saúde tem que perguntar o credo dele.
eu acho que o nobre vereador, ele se enganou imensamente de estar aqui, digamos assim, matutando aqui, né? Fazendo com que os miolos dele venha da cabeça, venha, sabe, de repente, se esboçar dentro de um projeto de lei desse, até porque eu acho que deveria ter feito outra coisa, até uma coisa melhor, porque isso aqui tem que vir através de um decreto, porque, na verdade, é inconstitucional mesmo. O vereador Bispo Jorge Braz tem razão. Eu não sei se cabe a parte aqui, presidente, mas eu gostaria de passar a palavra para o nobre vereador Jorge Braz. Se cabe ou não, é a excelência que decide. Pois não. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Tânia, vereador Raimon, aqui o autor do projeto. Vossa Excelência, nobre vereador Raimon, está falando que, de fato, eu não tinha lido o projeto, mas eu li o projeto e, de repente, não tenho conseguido entender a profundidade que o senhor deve ter querido dar ao projeto e eu não consegui. Quando o senhor se referiu agora há pouco na Lei 9.982, de 14 de julho de 2000, que é uma lei federal, o senhor colocou que ela, então, deveria ser inconstitucional também. Essa lei diz assim, que o senhor citou só o nome, o senhor não disse o que a lei diz, o senhor citou o número da lei, e a lei diz assim, a Lei Federal de 14 de julho de 2000, 9.982, dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais, civis e militares. O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Aos religiosos de todas as confissões, assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais, civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que, em comum acordo com estes, ou com seus familiares, no caso de doentes que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais. E alguém tentou colocar um parágrafo único onde se dizia assim, a prestação de assistência religiosa não será permitida se, a juízo das entidades suprarreferidas, ou seja, dos seus diretores, houver risco à vida ou à saúde do enfermo ou do religioso. E esse parágrafo foi vetado, porque seria inconstitucional. Não cabe ao diretor julgar se pode ou não pode. É claro que um paciente, né, só será visitado numa determinada situação se o médico, né, permitir de alguma forma, de alguma maneira. Mas esta lei não é inconstitucional porque ela é de perfeita harmonia com a liberdade que a nossa Constituição tanto preza e tanto dá, e pela qual eu tanto luto, nobre vereador. Tudo que eu quero é liberdade total. Liberdade religiosa, liberdade de imprensa, ainda que muitos não a usam como deveria usá-la. E esta lei, de fato, ela não é inconstitucional. E a lei que Vossa Excelência está fazendo aqui, tentando regulamentar isso, no mínimo seria ilegal. É inconstitucional, porque vai dar condições para que alguém decida, pode ou não pode. Quando Vossa Excelência diz que ali estará um representante de cada, se não religião, que Vossa Excelência diz que a religião seria o cristianismo, né, e não o catolicismo ou o evangelismo, ou os evangélicos, então, as pessoas religiosas, as pessoas que, né, desejassem uma assistência religiosa, essa pessoa teria um representante das igrejas evangélicas. Aí a pergunta, tem um paciente que é um frequentador da Igreja Universal do Reino de Deus, e o próprio Senhor Jesus falou, Vossa Excelência sabe disso, que a ovelha ouve a voz do seu pastor.
E o doente não quer o pastor das Assembleias de Deus. O doente não quer o pastor da Igreja Batista, da igreja, seja lá qual for o nome. O doente da igreja da pastora Márcia vai querer que a pastora Márcia vá lá visitar e dê assistência. Porque o marido dela, o pastor, e não que o bispo Jorge Braz da Igreja Universal vá lá. Mas como que a pastora Márcia vai representar o povo, as ovelhas da Igreja Universal? Não existe, eles não aceitam. Não existe um representante dos evangélicos, eu já falei isso aqui, pastora Márcia, o tempo todo. Os evangélicos, a Igreja Católica pode ter um representante, os evangélicos não têm. Então, isso fere a liberdade da nossa Constituição. Então, vamos usar, por favor, nobre vereador, e eu aqui sugiro, já que o senhor quer lei, o senhor gosta de lei, ainda que o senhor diz que não defende a Igreja Católica, que é o vereador de toda a cidade, eu também o sou, mas eu defendo sim, não Igreja Universal do Reino de Deus, já falei. Se alguém aqui pouco precisa disso, é a Igreja Universal. Graças a Deus somos organizados e temos todas as condições do mundo. Eu defendo, na verdade, as outras, pastora Márcia, que sofrem muito mais do que nós. Mas eu defendo num contexto de liberdade geral. Eu não aceito que a Igreja Universal do Reino de Deus tenha qualquer tipo de privilégio. Também não aceito que o Espiritismo tenha, nem que a Igreja Católica tenha. E tem. E nós temos de mudar isso, nobre vereador, nós temos de mudar isso. Está na hora do nosso Brasil ser mais equânime de verdade nas suas decisões. Então, coincidentemente, eu não, já está em cima da hora, eu até lhe agradeço, nobre vereadora, mas eu quero frisar aqui que isto não é coincidência. Pastora Márcia, certamente a senhora não tem conhecimento disso. Nós temos aqui o projeto de lei de número 1257/2012. 1257/2012, que é um projeto de lei na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, cujo autor é o deputado, Sua Excelência, deputado Gilberto Palmares, um deputado antigo, conhecidíssimo. E o projeto de lei dele, volto a dizer, 1257/2012, diz assim: altera a Lei 810, de 13 de dezembro de 84, para dispor sobre assistência religiosa nos estabelecimentos públicos e privados de saúde no Estado do Rio de Janeiro. Agora, a senhora sabe o que esta Lei 810, que durante o passar dos anos foi sendo corrigida, sabe o que essa lei diz? Ela diz de outra forma a mesma coisa que a Lei Federal de 2000 diz. Ela diz assim: fica autorizado o ingresso nos hospitais e demais casas de saúde da rede estadual e privada aos pastores evangélicos e demais oficiantes de outros credos, acompanhados ou não de suas esposas, que pretendam ministrar sua assistência religiosa aos enfermos a qualquer hora do dia e da noite, desde que autorizado pelo visitado ou por sua família. É isso que hoje está valendo no nosso Estado. Por que se quer mudar, nobre vereador? Se há uma abertura geral, justa para todo mundo, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, por que se quer mudar? Por que se quer sobre o adágio da palavra regulamento? Na verdade, se quer impedir. Na verdade, a Igreja Católica está trabalhando para impedir o livre acesso a todos os hospitais e prisões e coisas parecidas. Porque até então o acesso era total livre, e tem de continuar assim, tem de continuar. E eu sugiro, nobres presentes, que façamos então um substitutivo ao projeto do nobre vereador, igualando a lei federal e a estadual já existente, dando livre e total liberdade de assistência religiosa de acordo com o necessitado. Muito obrigado, nobre vereadora. Desculpe ter tomado o restante do tempo. Muito obrigado. Prezados
vereadores. Infelizmente, o tempo da segunda parte já se esgotou, eu preciso entrar na ordem do dia. Só para concluir, só quero dizer, senhor presidente, que o projeto realmente é inconstitucional, tá? Tem que vir através de um decreto e quero solicitar aos nobres vereadores da casa que esse projeto de lei não passe aqui, porque vai ser realmente uma vergonha, mais uma vez, aprovarmos leis que se tornam inconstitucionais. Obrigada. Esgotada a parte destinada ao grande expediente, passe a prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número do nobre vereador Adilson Pires, líder do governo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada de pauta da ordem do dia semanal, projeto de lei número 656 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que concede incentivos fiscais à abertura e ao funcionamento de estaleiros navais, estabelecimentos destinados à prestação de serviços e construção relativos a unidades marítimas, conforme menciona. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 1605 de 2012, de autoria do vereador Leonel Brizola Neto. Requer a mesa diretora, na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto post-mortem ao compositor e intérprete Haroldo Ford, popularmente conhecido como Haroldo Melodia. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1608 de 2012, de autoria do nobre vereador Marcelo Piuí. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Rui Drever, presidente da marca Petrorian, pelos relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores concordam com essa comissão. Aprovado. E o requerimento número 1608 de 2012, de autoria do nobre vereador Marcelo Piuí, requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Tiago Mohamed Monteiro, subprefeito da Barra da Tijuca, Recreio, Vargens e Jacarepaguá, pelos relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores concordam com essa comissão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passe-se à ordem do dia. A presidência dá conhecimento aos senhores vereadores que o nobre vereador presidente desta casa, Jorge Felipe, e o vereador Adilson Pires, líder do governo, justificam a sua ausência por estarem em Brasília, resolvendo matéria de interesse desta Casa de Leis. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 347 de 2009, de autoria do vereador Dr. Fernando Moraes, que dispõe sobre as multas de trânsito aplicadas na seletiva da Avenida Brasil a táxis oriundos dos municípios que compõem a Baixada Fluminense e da outras providências. Os painéis estão liberados. Como voto, os senhores vereadores Alexandre Cerruti, Aloysio de Freitas, Argemiro Pimentel, Carlinhos Mecânico, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Edson da Creatinina, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Ivanir de Melo, João Cabral, Jorginho da SOS, José Everaldo, Marcelo Ará, Patrícia Amorim, Professor Washington, Roberto Monteiro, Rubens Andrade e S. Ferraz e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 2 senhores vereadores, não 14 senhores vereadores, não há quórum para deliberar, nem dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.